Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel e o que eu vou contar aqui pode parecer loucura para alguns, mas é a minha verdade. Por muito tempo, eu tentei esquecer. Ignorei os sinais, mas a cada noite, tudo se tornava mais claro. Eu não estou inventando nada. Só quero que você ouça e tire suas próprias conclusões. Se um dia eu desaparecer, que este relato seja minha única defesa. Era uma madrugada de quinta-feira. O silêncio era quebrado apenas pelo som de alguns grilos que cantavam do lado de fora, vindo da floresta próxima. Eu tinha apagado as luzes do meu pequeno apartamento e estava cansado. O dia tinha sido cheio, daqueles que deixam a mente pesada e o corpo pedindo descanso. Tudo que eu queria era uma boa noite de sono, mas naquela noite, algo parecia fora do normal. Fui dormir com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. No melhor do meu sono, eu me despertei do nada. Assim eu pensei, meio assustado, com a sensação estranha de desconforto. Como se algo estivesse me segurando. Meus braços pareciam presos, minhas pernas imóveis. Um peso enorme esmagava meu peito. Como se alguém tivesse sentado em cima de mim, era sufocante. O pior foi sentir que havia algo ou alguém na beirada da cama, me observando de perto. Era como se aqueles olhos, invisíveis, perfurassem minha pele. Tentei abrir os olhos, mas não conseguia. Eu me esforçava, tentava de tudo, mas parecia que meu corpo não respondia. A angústia foi crescendo, e o desespero tomou conta. Quis gritar o mais alto que eu pudesse, mas minha voz estava presa em algum lugar, onde eu não conseguia alcançar. Quando finalmente consegui me mexer, acordei. Dei um pulo na cama. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela minha boca. Levantei, confuso, sem entender o que tinha acabado de acontecer, e fui até o banheiro. Foi então que notei algo na minha perna. 3 pequenas marcas em forma de triângulo. De onde isso saiu? Pensei. Achei estranho, mas não deve ser nada. Talvez tenha encostado em alguma coisa ou machucado sem perceber. Voltei para o quarto e voltei a dormir. Depois daquela primeira noite estranha, os dias seguiram normalmente. Tentei não pensar muito sobre o que aconteceu, achando que tinha sido só um sonho causado pelo cansaço. Afinal, quem nunca teve uma noite mal dormida, né? E a marca na perna? Talvez eu tenha me machucado sem perceber. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. Foi só na madrugada de terça-feira, alguns dias depois, que as coisas começaram a mudar de verdade. Acordei de repente e a mesma sensação estava de volta. Meu corpo estava imóvel, como se estivesse preso por cordas invisíveis. Eu não conseguia mexer os braços, as pernas, nada. Tudo parecia em câmera lenta. E minha mente estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação de ser observado era ainda mais forte dessa vez. Era como se alguém estivesse parado ao lado da cama, em silêncio, apenas me olhando. Tentei lutar contra aquela paralisia, mover ao menos um dedo. Nada. Meu coração parecia querer explodir no peito, mas eu estava completamente preso. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos, meu corpo finalmente respondeu. Eu acordei, arfando como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo horrível. Dessa vez, não consegui voltar a dormir. O medo estava entranhado na minha mente. Ao tomar banho pela manhã, notei que a marca triangular estava de volta. 3 pequenos pontos na mesma disposição perfeita, como um triângulo. Agora eu sabia que aquilo não era coincidência. Mas
Como explicar isso? Bati em algo no trabalho? Encostei em alguma coisa sem perceber? Não fazia sentido. Ainda assim, decidi não pensar muito sobre isso. Fui trabalhar. Tentei esquecer. Mas a ideia de que algo mais estava acontecendo não saía da minha cabeça. Os dias passaram, mas algo dentro de mim não estava bem. Eu seguia a rotina, mas cada noite parecia se transformar em um campo minado. O cansaço era evidente, e meu humor estava péssimo. Não era só pela falta de sono. Aquilo que acontecera nas 2 últimas vezes me assombrava em silêncio. Foi em uma madrugada de sábado que tudo piorou. Lembro de ter caído no sono rapidamente, tão exausto que sequer consegui pensar em mais nada. Quando acordei, no entanto, não foi como as outras vezes. Desta vez, meu corpo estava imóvel, como se eu tivesse sido algemado à cama por forças invisíveis. Minhas mãos formigavam, minhas pernas estavam pesadas. Era como se uma corrente de ferro atravessasse cada músculo. A pior parte foi a sensação. Não era apenas a paralisia. Tinha algo no quarto, perto. Não vi, porque não conseguia abrir os olhos, mas podia sentir. Aquela presença era sufocante, como se algo se aproximasse cada vez mais, ignorando qualquer barreira que pudesse existir. Era como se o ar ao redor tivesse sumido. Era como se tivessem me colocado dentro de uma geladeira e fechado a porta. Estava muito difícil de respirar. Eu não conseguia mover a cabeça, mas uma dor incômoda começou a crescer na minha perna direita. Foi como uma queimação, mas ao mesmo tempo, parecia que algo estava perfurando minha pele. Quando finalmente consegui um movimento, foi como se algo soltasse suas garras de mim. Eu saltei da cama, ofegante, meu peito subindo e descendo em um ritmo desesperado. A sensação era tão real que minhas mãos tremiam. Corri até o banheiro e joguei água no rosto, tentando me recompor. Então olhei para baixo. A marca triangular estava lá. Dessa vez, parecia mais viva, como se tivesse sido feita há poucos minutos. Minhas pernas tremiam tanto que eu precisei me segurar na pia. Não sabia o que pensar, mas estava claro que algo estava acontecendo comigo. Algo que eu não podia simplesmente ignorar. Naquela madrugada, sentei na cama com a luz acesa. Não tinha coragem de apagar. Comecei a pesquisar no celular, tentando entender o que poderia explicar aquilo. Paralisia do sono, marcas inexplicáveis, presenças durante o sono. Os resultados eram variados, mas um relato em particular me chamou a atenção. Uma pessoa que descrevia exatamente o que eu tinha vivido. E mais, ela mencionava as marcas. Essas coisas sugam sua energia, dizia o texto, e deixam evidências na pele. Meu coração gelou. Sugadores? Vixe Maria, o que isso significava? Sugavam o quê? Eu fechei o celular com força, como se pudesse afastar o que acabara de ler. Mas uma coisa era certa. Eu não podia continuar fingindo que isso não estava acontecendo. Algo muito real estava me atacando, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Os dias que se seguiram foram um borrão. As marcas, as sensações e o que li naquela noite não saíam da minha cabeça. Durante o trabalho, mal conseguia me concentrar. Cada vez que olhava para as minhas pernas, mesmo que de relance, era como se sentisse novamente aquela queimação estranha. Naquela noite, decidi que não podia mais ignorar. Preparei meu celular para gravar. Ajustei a câmera em um canto do quarto, focando diretamente na cama, e deixei uma pequena luz acesa no corredor. Não queria ficar completamente no escuro. Precisava de alguma sensação de controle, mesmo que mínima.
Quando finalmente consegui pegar no sono, a mesma sensação voltou. Meu corpo parecia preso novamente, mas agora a paralisia veio acompanhada de algo diferente. Não era apenas o peso no peito. Desta vez, era como se algo estivesse realmente presente. Algo que respirava perto, tão próximo que eu quase podia sentir o ar quente sobre minha pele. O desespero crescia, mas nada no meu corpo obedecia. Lutei muito, tentei gritar, mas tudo parecia inútil. Então, aconteceu. Senti uma pressão no meu braço esquerdo, uma dor aguda, como se uma agulha tivesse perfurado a pele e atravessado até o osso. Um calor estranho tomou conta, e meu corpo parecia se contorcer por dentro, mesmo que por fora não se movesse. Finalmente, o aperto diminuiu, e acordei de uma só vez, arfando como se tivesse acabado de ser puxado debaixo d'água. Meu coração estava disparado, e meu corpo todo tremia. Corri para desligar a câmera, precisava saber se aquilo tinha sido real. Com as mãos ainda trêmulas, reproduzi o vídeo. Meu quarto estava vazio. Nenhuma presença, nenhum som estranho, apenas a figura imóvel do meu corpo deitado. Mas então, algo chamou minha atenção. Às 3h17, o vídeo travou. A gravação parou por exatamente 10 segundos, antes de continuar normalmente. Tentei justificar. Talvez fosse um erro no cartão de memória ou na bateria do celular. Mas, quando olhei novamente para o meu braço, lá estava, mais uma marca triangular. 3 pequenos pontos, alinhados de forma perfeita, quase como uma assinatura. Eu estava exausto. O cansaço e o medo estavam me consumindo. Não sabia o que era aquilo, mas estava claro que não ia parar. Depois daquela noite, o medo se tornou meu companheiro constante. A marca no braço latejava, como se não fosse apenas uma lembrança, mas um aviso de algo maior. Eu não conseguia mais ignorar. Passei o dia inteiro no trabalho como um zumbi, mas com uma ideia fixa na cabeça: procurar por respostas. Naquela noite, decidi que não dormiria. Preparei café forte, deixei todas as luzes acesas e coloquei a televisão em um volume baixo para tentar me distrair. Meu celular ficou ao meu lado, pronto para gravar caso algo acontecesse de novo. Era como se estivesse me preparando para enfrentar um inimigo invisível. As horas passaram lentamente e o cansaço começou a vencer. Meu corpo pesava, mas a minha mente insistia em ficar alerta. Então, algo estranho aconteceu. Mesmo sem fechar os olhos, senti meu corpo paralisando novamente. Era como se a própria vigília fosse inútil. Eu não conseguia me mexer, não conseguia reagir. O som da televisão começou a distorcer, transformando-se em murmúrios incompreensíveis. Foi então que eu vi. Pelo canto do olho, um movimento chamou minha atenção, uma sombra alta, vaga, mas impossível de ignorar. Eu sabia que aquilo não era fruto da minha imaginação. O ar ficou mais denso, pesado, e a sensação de estar sendo observado tomou conta de mim novamente. Só que, dessa vez, era real. Ou eu dormi e tô sonhando. Devo estar ficando doido. Quando finalmente consegui me libertar da paralisia, olhei ao redor do quarto. Estava sozinho, ou, pelo menos, parecia estar. Olhei para o celular, que mais uma vez tinha parado de gravar no mesmo horário. 3h17. Desta vez, não fui direto para o espelho procurar marcas. Algo dentro de mim sabia que elas estariam lá. E estavam 3 novos pontos, agora no ombro direito. Formavam um mesmo triângulo perfeito. Era como se essas coisas estivessem deixando sua assinatura em mim. Uma espécie de marcação para algo que eu não conseguia entender.
Foi aí que decidi compartilhar o que estava acontecendo. Liguei para um amigo de infância, alguém em quem eu confiava. A reação dele foi a que eu esperava: incredulidade. Ele tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era estresse ou algo que minha mente estava criando. Mas ao final da conversa, ele sugeriu algo que não me saiu da cabeça. E se você estiver atraindo isso de alguma forma, na noite seguinte, eu já não era mais o mesmo. As noites mal dormidas, os episódios repetitivos e a falta de respostas estavam me consumindo. Apesar disso, tentei manter uma rotina normal. Voltei para casa, tomei banho, jantei e tentei me distrair com um livro. Mas nada parecia me afastar daquela sensação constante de que algo estava para acontecer. Quando o relógio marcou quase meia-noite, resolvi deitar. O cansaço era esmagador, mas o medo de dormir ainda me perseguia. Fechei os olhos com a luz do abajur acesa, uma tentativa inútil de me sentir seguro. O sono veio devagar, me envolvendo como uma armadilha. Acordei com uma sensação diferente desta vez. Não era apenas a paralisia habitual, mas uma pressão no peito muito mais intensa, como se algo estivesse literalmente esmagando meus pulmões. Eu sabia que estava acordado, mas meu corpo novamente não obedecia. O quarto parecia mais escuro do que o normal, mesmo com a luz do abajur. Uma sombra maior do que eu já tinha visto antes estava ao lado da cama, imóvel, mas inegavelmente presente. Tive a sensação, algo tocou meu braço, uma leve pressão, quase como um choque. Era diferente de tudo o que já tinha experimentado. Não era apenas uma sensação de ser observado. A dor no braço começou logo depois, uma queimação que se espalhava lentamente, enquanto eu ainda estava preso dentro de mim mesmo. Quando finalmente consegui me mexer, a sombra desapareceu instantaneamente. Pulei da cama, ofegante, e fui direto para o banheiro. Acendi a luz e olhei para o braço direito. Lá estavam os 3 pontos, mas, desta vez, a pele ao redor deles estava vermelha, como se tivesse sido queimada recentemente. Comecei a entrar em pânico. Peguei o celular e tirei uma foto da marca. Dessa vez, eu precisava de provas. Enviei a imagem para o mesmo amigo com quem tinha conversado antes. Ele respondeu imediatamente: "Isso não parece normal. Você precisa procurar ajuda." Mas a essa altura, eu já sabia que procurar ajuda convencional seria inútil. Ninguém acreditaria em mim. Decidi investigar sozinho. Pesquisei na internet por horas a fio, buscando histórias semelhantes. Foi então que encontrei um relato assustadoramente parecido. Uma pessoa descreveu a mesma marca triangular e as mesmas sensações, mas o que me deixou arrepiado foi o final do relato. Essas coisas não só nos observam, elas se alimentam de nós. A leitura dessas palavras foi como um golpe no estômago. Elas fizeram tudo parecer ainda mais real. Comecei a ligar os pontos, as marcas, a exaustão física que não fazia sentido, a sensação de ser drenado a cada noite. E se eu fosse apenas um alimento? Algo que essas entidades estavam usando de forma sistemática? Depois de semanas sem conseguir dormir direito, eu sentia que minha sanidade estava por um fio. Minhas pesquisas me levaram a encontrar um homem, alguém que parecia saber mais do que deveria. Através de fóruns obscuros, consegui marcar um encontro em um lugar discreto. Ele me encarou com olhos cansados, como se carregasse um fardo impossível de dividir. "Você está mexendo em algo que não devia", disse ele, sem rodeios. "Essas marcas no seu corpo, essas sensações, você foi escolhido. Não é um acaso. Eles testam quem é mais vulnerável, quem oferece algo a mais."
Tentei manter a calma, mas meu coração parecia querer sair pela boca. Mas o que eles querem de mim? O que são essas coisas? Não são sonhos. Não são demônios. São algo muito maior. O que você sentiu, a paralisia, o peso, as marcas, são formas de colheita. Energia. Nós somos a colheita. Ele fez uma pausa, olhando ao redor como se tivesse certeza de que estávamos sendo observados. E o pior, eles garantem que ninguém acredite em você. Não há fuga, só aceitação. Sem saber o que pensar, aceitei o caderno que ele me entregou. Tudo o que consegui registrar está aqui, ele disse, com um tom grave. Mas te aviso, se seguir adiante, eles vão perceber. Você está preparado para pagar o preço. Eu hesitei, mas algo dentro de mim dizia que precisava entender. Nas páginas do caderno, havia relatos assustadoramente semelhantes ao meu, todos detalhados com uma precisão que fazia meu estômago revirar. Mas antes que eu pudesse mergulhar nos textos, senti algo estranho. Aquela presença familiar, aquela sensação de estar sendo observado. O homem congelou ao meu lado. Eles estão aqui, você precisa ir embora. Agora, não pensei 2 vezes. Corri como se minha vida dependesse disso. E talvez realmente dependesse. O ar parecia pesado, quase sólido. Enquanto eu avançava, quando finalmente cheguei em casa, queimei o caderno. Eu sabia que as respostas estavam ali, mas algo dentro de mim dizia que era tarde demais. Mesmo com todas as provas, ninguém acreditaria em mim. Eu estava sozinho com o peso daquela verdade. Alguém viu meu amigo? Gabriel desapareceu. Seu apartamento foi encontrado vazio, com as luzes ainda acesas e um único detalhe perturbador: as marcas em forma de triângulo gravadas em sua cama. E você acredita que essas marcas possam ser algo real? Já teve experiências que não soube explicar? Conta pra gente nos comentários, porque seu relato pode ajudar outras pessoas. Se gostou dessa história, deixa o like e se inscreve no canal. Estamos começando, e cada inscrito faz toda a diferença para o crescimento do nosso trabalho. Com sua ajuda, vamos chegar longe e trazer muitas outras histórias como essa. Não esquece de ativar o sininho para acompanhar tudo em primeira mão. Obrigado por fazer parte dessa jornada.